Boa noite, uma noite tremenda, maravilhosa, grandiosa para cada um de nós. Seja muito, muito bem-vindo. Nós estamos concluindo o mês de setembro, estamos concluindo as lives do mês de setembro. E no mês de setembro, nós estamos falando sobre os inimigos, sobre tudo aquilo que impede a nossa jornada, impede a nossa caminhada, tudo que tende a nos paralisar. Vimos já que um dos nossos primeiros inimigos é a falta de conhecimento ou ignorância. Vimos também que cada um de nós precisa entender, conhecer quais são os nossos papéis na sociedade, quais são as nossas funções e como desempenhar essas funções com excelência. Vimos também que muitas dessas funções nós vamos acumulando funções e que a base para desempenhar a próxima função que eu vou acumular com excelência é desempenhar a função atual que eu já estou nela com excelência. Então, nenhuma pessoa nasce sabendo fazer todas as coisas, mas cada pessoa vai aprendendo e vai se tornando especialista naquela função em que está desempenhando quando se dedica. E a base para termos um lado exterior que funciona com excelência. Sim, saudade. Boa noite, Manu. Seja bem-vinda. Saudade mesmo. Tá fazendo uma falta incrível essa história de podermos nos juntar numa sala e ali está com tanta energia fluindo e indo e vindo, porque é uma troca de energia que acontece numa sala. Seja muito, muito bem-vinda. Então, eu tenho feito lives toda segunda e quarta, não sei se você tem acompanhado, e tenho trazido diversos assuntos, mas assuntos que estão conectados com como escrevermos a nossa história, como transformarmos áreas das nossas vidas que desejamos, áreas que já estão boas, que podem ser melhores, áreas que já estão melhores, que podem ser excelentes, e áreas que estão ruins, que estão deficitárias, que podem ser transformadas. E aí, nesse mês de setembro, nós estamos vendo quais são os impedimentos, os inimigos que nos impedem de estarmos transformando a nossa própria vida. Então, muitas vezes é desconhecer qual é a área da nossa vida que ela está precisando ser transformada. Desconhecer que tem uma das nossas áreas que nós estamos precisando trabalhar com mais afinco nela. Desconhecer isso é muito complexo e muito complicado. E nesse trabalho daqui, eu sempre começo trazendo uma reflexão. Depois da reflexão, no final, eu faço algumas orações para as pessoas que estão aqui, que elas solicitam ou de agradecimento ou algum pedido para ela, para um familiar, e a gente ora junto como igreja e aí a gente encerra. Então, se você já tem alguma pergunta ou algum agradecimento ou algum pedido, já pode ir escrevendo, porque quando eu acabo a parte da explanação, eu já entro nessa parte e em seguida a gente já encerra. Então, vamos lá. Hoje, eu quero trazer um alerta aqui, que um dos maiores inimigos para a nossa vida, para os projetos que nós temos, para os projetos que temos trabalhado e nos dedicado deles chegarem à sua conclusão com excelência, é o desânimo. São as emoções que nós chamamos de emoções tóxicas, que elas podem nos atrapalhar profundamente. Desânimo, frustração
e dor e toda decepção pode simplesmente entrar no nosso caminho de um projeto que ele é um projeto viável, um projeto que vai dar um bom resultado, mas no meio do caminho essas emoções podem tomar conta de nós e atrapalhar totalmente esse projeto. E como é que eu devo agir? Como é que eu devo proceder para que as emoções não me controlem? Primeiro, eu preciso ter noção que eu não sou as minhas emoções. E que é real, é verdadeiro. Eu tenho diversas emoções. Algumas eu consigo explicá-las, algumas eu consigo conscientemente saber de onde elas estão vindo, outras elas simplesmente brotam. Isso acontece com todo mundo. E é um processo de autoconhecimento. Não existe uma pessoa que pode dizer hoje eu conheço tudo, eu sei de tudo. Não é assim. Mesmo pessoas que estudam isso há muitos e muitos anos e praticam conhecer suas emoções, elas continuam em desenvolvimento, porque à medida que elas vão ficando excelentes numa área, novas emoções que estavam lá, mas que eram amortecidas por outras, começam a ficar mais claro e mais nítido para essa pessoa, e aí ela começa a descobrir como gerenciar essas emoções. Então eu preciso identificar quando elas chegam, que são elas que estão me paralisando, e entender que eu não sou as minhas emoções. Então eu preciso, quando eu entendo que eu não sou as minhas emoções, eu também aceito que elas estão lá. Por exemplo, vamos dizer que hoje foi um dia que eu acordei muito para baixo, desacreditando do meu projeto, desacreditando da minha escolha, desacreditando de algo que eu já venho investindo. Então eu vou ter duas opções. Boa noite, Luana, seja super bem-vinda. Duas opções: me entregar a esse desânimo ou simplesmente, conscientemente, entender, eu não sou esse desânimo, ele simplesmente está aí. Ele pode ser algo que seja real, mas normalmente, como é tóxico, não é real e está tentando me puxar para baixo. Então eu deixo esse desânimo aí e eu faço perguntas para mim ou para ele: de onde você veio, por que você brotou, e eu escuto quais são as respostas. Aí a maioria disso acontece, e eu vou dizer agora quais são as causas do desânimo quando ele chega. É que todos nós temos uma mente, ela é grandiosa e ela é muito fértil. Então, quando nós vamos dizer uma mulher, ela começa a se imaginar que agora eu vou trabalhar na minha área de saúde, eu vou trabalhar no meu bem-estar, eu vou trabalhar normalmente, o que é que a mulherada tem feito hoje? Eu vou trabalhar ou no meu visual, eu vou trabalhar no meu peso, eu vou fazer uma dieta, eu vou fazer exercício físico em paralelo, porque eu tenho uma meta de em X tempo já estar com o corpo ideal. Vamos dizer, o verão que está chegando, eu quero estar com o corpo de quando eu tinha, sei lá, quantos anos, daqui a 2 meses. Então, um dos motivos de eu vir ser abaladíssima por desânimo e frustração eu traço uma meta irreal para o momento. E aí eu começo a trabalhar em cima dela e com pouco tempo eu ao invés de admitir que eu tracei uma meta irreal e sentar e ajustar essa meta, eu simplesmente acho que não funciona e que nunca vai funcionar, então é melhor não fazer nada. E aí, normalmente, quando isso acontece, junto de mim vai ter pessoas que também não estão muito felizes com seu corpo e já escolheram que era melhor justificar, que é melhor ficar contando historinhas para si mesma e para os outros do que realmente tomar as rédeas da vida, tomar a autorresponsabilidade e começar a fazer o que precisa ser feito pelo tempo necessário que precisa ser feito para que aquilo venha a dar resultado. E aí, quando eu estou já fragilizada e ainda me cerco de pessoas que vêm com a mesma conversa, com a mesma reclamação e murmuração, que vão colocando as minhas metas lá para baixo e os meus sonhos e as aspirações lá para baixo, então é mais fácil eu me juntar com pessoas que também não acreditam e simplesmente botar tudo a perder. Então,
quando eu traço uma meta e eu vou o tempo inteiro estar ciente, eu traço uma meta, eu escrevo no papel a minha meta, escrevo quais são os compromissos que eu vou fazer, mas eu também escrevo que eu vou estar sujeita a fazer ajustes. Como é isso? Eu vou implementando essa meta e eu vou observando quais são os resultados que ela está trazendo para mim e como eu estou procedendo. Então, numa meta de fazer dieta e exercício físico, eu vou observando. Eu tracei uma meta de fazer 10 minutos de exercício físico e de diminuir 10% na minha alimentação. É uma meta extremamente moderada. Mas eu tracei essa meta porque eu quero fazer ela por 12 meses. Então, eu vou observar dia a dia se eu estou fazendo os 10 minutos de exercício e se eu estou diminuindo em cada refeição 10% daquela quantidade que eu comia anteriormente. Então, com 10 minutos de exercício e 10% de redução na alimentação, eu vou ter um resultado bem lento, mas eu vou ter um resultado consistente, já que eu vou fazer isso por 12 meses. Então, no final do primeiro mês, eu subo lá na balança, olho e não mudou em nada a balança. Mas, para a alegria da nação, eu tirei as medidas dos meus membros e aí, quando eu vejo as medidas, eu vejo que eu perdi medidas. Então, eu vejo que eu estou tendo resultado. E aí, eu faço o quê? Eu prossigo com a minha meta no meu segundo mês. Eu fico animada porque eu tive resultado. Quem sabe, eu aumento os exercícios físicos para 15 minutos por dia. E aí, eu vigio mais de perto a minha alimentação, a parte líquida, que eu estou ingerindo ou não. Então, sempre que eu vou tendo algum pequeno resultado, eu preciso entender como de onde é que está vindo esse pequeno resultado e eu implemento ele para maiores áreas. Mas aí, vamos dizer que no fim do primeiro mês eu não vi resultado algum. É aí onde as pessoas pegam e entram em desânimo, se frustram e deixam que as emoções mandem nelas, ao invés delas mandarem. Sim. Exatamente. Ao invés de mandarmos nas nossas emoções, estamos deixando que elas mandem na gente. E aí, onde a gente precisa de um reforço. E esse reforço, eu gosto muito desse versículo, que ele está em Lucas 16:10. Deixa eu escrever aqui. Não vou tentar, não. Eu vou conseguir. Só um minutinho. Vamos lá. Lucas 16:10. Ele é um versículo que ele vai servir para todas as áreas da sua vida, para que você não permita nunca mais que o desânimo tome conta de você. E para que você use ele como um princípio de vida para todas as áreas. Para quê? Para alertar você mesmo e para animar você mesmo. Ele diz assim, ó. Quem é fiel nas coisas pequenas também vai ser fiel nas coisas grandes. Quem é desonesto nas coisas pequenas também vai ser desonesto nas coisas grandes. Esse desonesto é quando você assume um compromisso com você, ou quando você assume um compromisso com outra pessoa, ou quando você assume um compromisso com uma instituição. Seja qual for o compromisso que você assumiu, quando você é fiel em manter este compromisso, significa que você está sendo fiel nas coisas pequenas. E à medida que você for fiel nas coisas pequenas, Deus vai te entregar mais coisas. Então você vai receber uma porção maior e você vai ter a oportunidade de continuar sendo fiel nessas porções maiores e aí vai receber mais e mais. Mas cada vez que somos infiéis com os compromissos que fazemos, então é aí onde o desânimo bate, porque a infidelidade ela está totalmente conectada com o desânimo. Quando nós quebramos o compromisso que nós fazemos, seja com outra pessoa, com outra instituição, isso significa que, em primeiro lugar, nós quebramos o compromisso que nós fazemos com nós mesmos. Porque é a nossa palavra, é o nosso nome que está ali comprometido. E quando nós nos comprometemos, seja silenciosamente na nossa mente, ou seja, verbalmente, nós estamos como que assinando um pacto. E quando nós não temos em mente que é mais importante manter o pacto e ser fiel no pacto, nós só estamos olhando para os resultados.
E aí os resultados não são aqueles esperados, aí vem o desânimo. Mas quando nós estamos focando em manter a fidelidade, eu fiz um compromisso e o meu foco é manter a minha fidelidade. O meu foco é ser fiel a mim mesma, é ser uma pessoa de palavra. É quando eu digo algo, eu cumpro. Porque cada vez que eu me torno fiel à minha palavra, mais convicção eu tenho, mais confiança eu tenho e mais longe eu vou. Então, quando vamos dizer, eu estou me dedicando a um curso e eu estudo muito e eu não me saio bem naquela prova, é claro que eu vou ficar triste. Eu me dediquei muito, eu fiz algo, um esforço grande e eu não me saí bem, eu vou ficar triste. Mas eu não vou deixar que essa tristeza permaneça muito tempo. Eu boto um período de tempo para eu ficar triste. Tá bom, eu vou ficar triste por um dia. E essa prova foi muito importante, eu vou me permitir ficar triste por um dia. Depois de um dia, eu mesma vou me pegar e vou me tirar dessa tristeza. E como é que eu me tiro dessa tristeza? Fazendo as coisas que eu preciso fazer. Porque se eu não estabelecer um período, um dia, 1 hora, 2 horas, 5 horas, depende do que é a tristeza. Para a morte, Deus estabeleceu que o período de luto são 70 dias. Então, eu preciso curtir esse luto, mas eu preciso, quando acaba esses dias, não mais permitir que a minha alma me leve para esse lugar, que esse lugar só vai me levar para o próximo lugar, que é um abismo que chama o outro abismo, ou seja, um buraco que vai me levar para o próximo buraco. A tristeza vai me levar para o desânimo, que vai me levar para ficar frustrada, que vai me levar para querer desistir. E toda vez que eu desisto de algo, que eu não vou até o fim, isso só faz reforçar para mim mesma, não é para os outros, é para mim mesma, que eu não chego até o fim de nada. E quando eu reforço para mim que eu não chego até o fim de nada, isso me traz na próxima vez mais desânimo e mais frustração. Então, sabendo disso, eu vou aprender que nem tudo que eu fizer vai dar absolutamente certo, nem tudo que eu fizer vai dar o resultado que eu quero. Mas absolutamente tudo que eu faço é importante. E até os resultados ruins que eu tenho, eles só servem como parâmetro para quê? Para eu ajustar a minha meta, para eu ajustar o que é que eu vou precisar fazer. Se foi um resultado na prova, se foi um resultado na dieta, se foi um resultado no exercício, eu ajusto e eu prossigo sendo fiel, porque cada vez que eu for fiel, eu vou estar mandando uma mensagem para mim e para a minha mente que eu sou essa pessoa fiel. E se eu sou essa pessoa fiel, eu sou digna de receber mais. E é isso que faz com que cada vez que eu cumpra compromissos comigo, também vai me ajudar a cumprir compromisso com os outros. E cada vez que eu cumpro compromisso com os outros, eu também vou ser capaz de cumprir compromissos com instituições. E aí, eu tô sempre focando em qual é a minha parte disso tudo. E lembrando que na vida não é uma equação retinha, não vai ser 2 mais 2. Muitas vezes parece que vai ser 2 mais 2, mas vamos dizer que dá 2 mais 2 e não dá 4. Vai dar 1. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ajustar, eu vou olhar, vou ver o que é que eu vou ajustar, eu vou ver onde eu vou implementar. Mas eu continuo no compromisso. Não é o compromisso do que eu ia fazer, mas é o compromisso do que eu quero atingir. Se eu quero atingir uma alimentação mais saudável, se eu quero atingir o peso ideal, se eu quero atingir um corpo atlético, se eu quero atingir uma profissão real, se eu quero atingir um casamento sólido, então eu vou me manter fiel ao compromisso. E o que eu vou fazer para isso? Aí sim eu vou fazer ajustes. Então assim, veja, eu tenho 28 anos de casada. Nesses 28 anos de casada, eu já tive inúmeras crises, inúmeros motivos para dizer, vou romper. Os motivos vêm. E o que é que faz com que nem eu, nem Emerson não rompa? Porque nós temos o compromisso com o que nós queremos. E o que é que nós queremos? Aí vem uma técnica, que é visualizar um futuro positivo, um futuro ideal, um futuro
que você deseja. Então, eu visualizo qual é esse futuro. E baseado nessa visualização, eu venho para a realidade e vou fazer ajustes. Então, quando eu tenho uma mente aberta para entender que em todo momento eu vou fazer ajustes, eu posso fazer ajustes, eu devo fazer ajustes, porque são os ajustes que vão trazer o aperfeiçoamento, então eu continuo na fidelidade de um dia após o outro estar implementando o quê? O mínimo ajuste que seja. Ajustes, eles não precisam ser coisas grandiosas. As pessoas, elas precisam entender que para eu construir um prédio de 100 andares, é um mega prédio. Mas eu começo como com a fundação. Eu começo colocando para baixo vigas de ferro, que são enormes. Mas antes de colocar as vigas de ferro, eu vou fazer os buracos, eu vou fazer o estudo do solo, eu vou fazer toda um desenho das plantas. Eu vou fazer o quê? Um protótipo. O que eu faria se, quando a gente estava no colégio, que a professora mandava fazer uma maquete. Faz uma maquete disso. Pronto. A gente precisa aprender a trabalhar fazendo maquetes, protótipos. Porque são protótipos que fazem com que a gente visualize lá na frente o que eu quero. Porque toda indústria automobilística ou toda indústria que está lá lançando uma invenção, ela faz um protótipo. Porque aquilo não existiu ainda. Então, eles querem ver como vai ser. E eles vão para fazer os estudos, eles colocam lá, eles contratam cientistas ou usam os cientistas que já têm e vão fazendo os estudos de como eles querem que fique e depois eles vão fazendo o planejamento de como chegar até lá. E como é que a gente faz isso na nossa própria vida? Eu faço uma maquete, eu faço um protótipo, eu desenho algo que eu quero que aconteça. Depois que eu desenho e eu vejo o ponto final de como eu quero que aconteça, aí eu venho para a realidade e eu começo a ver como é que eu vou agir para que eu consiga chegar lá nesse lugar onde eu quero que aconteça. O que é que eu vou precisar? E aí eu começo a ver o que é que eu vou precisar, quais são os tijolos que eu vou precisar colocar, qual é o material que eu vou usar. Então, se eu estou falando de relacionamento e eu quero ter um relacionamento com fidelidade, eu quero ter um relacionamento duradouro, qual é o material que eu vou usar? Eu vou usar justamente, se eu quero um relacionamento com fidelidade, então eu vou usar fidelidade. Fidelidade em quê? Nas palavras, fidelidade nos compromissos, fidelidade nos acordos. Se eu quero um relacionamento que vai ser duradouro, de longo prazo, então eu vou aprender a nunca tomar decisão vendo o aqui e o agora. Eu sempre vou pensar, isso aconteceu. O sentimento que eu estou sentindo tá doendo bastante. Então, eu vou me permitir sentir essa dor por 1, 2, 3 dias, mas depois de 3 dias que a dor abaixar, é aí onde eu vou tomar uma decisão. Porque se eu quero um relacionamento duradouro, eu preciso deixar que as emoções, elas se aquietem e elas levam até 3 dias para se aquietar dentro de mim. E aí eu começo a raciocinar a longo prazo. Então, eu sempre tenho que raciocinar a longo prazo. Quando eu faço perguntas para o meu futuro, como eu quero que esse futuro seja, e eu pergunto como é que eu vou chegar lá, aí eu vou entender qual é a decisão que eu vou tomar agora. Porque se eu sou uma pessoa que tomo decisão baseada nas emoções, no rompante, na dor, então eu vou estar oscilando toda hora, eu vou estar oscilando e eu vou muitas vezes jogar algo que é muito importante fora simplesmente porque eu não permiti tempo suficiente para que as emoções se aquietassem, ocupassem cada uma o seu lugar e eu pudesse trabalhar junto com as emoções e o racional. Porque é o seguinte, o meu hemisfério esquerdo, ele é totalmente racional e cognitivo, verbal. E o meu hemisfério direito, ele é totalmente criativo, imaginativo e é emocional. E para que eu funcione a pleno vapor, eu preciso usar os dois. Só que muitos de nós já aprendeu a usar um dos dois mais. E aí, como isso foi uma coisa aprendida,
ela entra no piloto automático e normalmente aquele que você usou mais e entrou no seu piloto automático é o que você vai toda hora estar agindo. Então, algumas pessoas aprenderam a tomar decisões totalmente racionais. Outras pessoas aprenderam a tomar decisões totalmente emocionais. E nenhuma nem outra é exatamente o que você precisa. Você precisa aprender a juntar ambas. Quando você junta ambas, você potencializa quem você realmente é. Porque você é um ser emocional que habita um corpo que tem razão e que tem cognição e que tem toda a parte da fala e que tem toda essa parte que é racional. Mas você não é apenas racional, você precisa também do seu emocional. Tanto é que você não se... Nos relacionamentos, não é o racional que fala, é o emocional. Nós nos aproximamos das pessoas que nós gostamos, que nós nos sentimos bem. E o que é gostar? É emoção. Então, eu tenho a razão, mas eu uno com a emoção. Mas quando eu só uso a emoção, isso também pode me fazer muito mal, porque pessoas podem, em alguns momentos, me fazer muito bem, em outros me fazer muito mal. E se aí eu não consigo detectar isso usando a razão, eu não consigo criar o que eu preciso criar para que o relacionamento não fique ora bem, ora mal, ora bem, ora mal. Eu preciso da razão para equilibrar a emoção e não ficar nessa montanha russa bem e mal. Então eu preciso de usar as duas partes do meu cérebro, tanto a parte racional como a parte emocional. E isso eu aprimoro através de técnicas. Algumas pessoas, elas nascem sabendo fazer uma parte, a outra parte elas precisam de fazer isso através de técnicas. Hoje já é comprovado que a maioria de todos os grandes atletas, eles usam muitas técnicas de visualização. Ayrton Senna, ele visualizava antes de cada corrida o percurso que ele ia passar com o carro. Na mente dele, ele fazia a corrida várias vezes. Cada lugar ele sabia memorizado e ele visualizava aquela corrida e isso ajudava ele em cada uma das corridas. Então, assim, isso não é uma técnica e uma dádiva de Ayrton Senna. Isso é uma técnica hoje ensinada e propagada para atletas de atletismo, para atletas de corrida, de tênis, de vários esportes, de basquete, todos. E os atletas que aprendem a fazer isso, eles se destacam. Michael Phelps, ele faz isso inúmeras vezes antes de cada vez que ele vai cair na piscina para nadar. E como ele aprendeu isso? É usando a parte direita da mente. Ele visualiza qual é o resultado que ele quer ter daquela prova. Ele se visualiza na prova. Ele visualiza, nessa visualização, ele vê os possíveis obstáculos. Ele vê como ele vai reagir a cada obstáculo. Ele vê os concorrentes, o que pode acontecer com cada concorrente. Como ele vai reagir a cada concorrente. Então, nessa visualização, é como se ele antecedesse a prova. É como se ele vivesse a prova antes dela acontecer. Então, ele já cria para ele saídas. E é mais ou menos isso que as pessoas das indústrias fazem quando elas criam um protótipo. Ontem eu estava vendo na televisão e é um exemplo também, eu vou trazer aqui para vocês, que algumas cirurgias que nunca foram feitas, o que é que os médicos fazem? Eles se juntam numa equipe multidisciplinar, uma equipe com médicos de diversas áreas, médicos, por exemplo, cirurgia que vai envolver plástica, que vai envolver neurologia. Então, eles vão chamando os especialistas das áreas, cada um olha os exames, traz o que pode acontecer e o que não podem. Eles usam as impressoras 3D ou outros equipamentos para criar aquela mesma doença num protótipo e eles simulam como eles vão fazer a cirurgia, quais são os erros que podem acontecer, como eles podem combater e corrigir cada um daqueles erros. E cada um vai falando antes de acontecer. Então,
esse caso que eu vi que a Globo passou foi uma menina que ela nasceu com um tumor aqui. O tumor era bem no meio. E à medida que ela ia crescendo, o tumor também ia crescendo. Só que a mãe dela morava em Belém do Pará e lá todos os médicos que a mãe levou a filha disseram que não tinham como operar, porque ou não tinham equipe, ou não tinham equipamento, ou não tinham isso. E a menina foi crescendo, uma menina inteligente, dedicada. E aquela mãe, inteligentérrima também, pobre de dinheiro, mas rica de mentalidade e de espírito e de coração, nunca desistiu de procurar ajuda para sua filha. A ajuda que ela procurava era no SUS, porque era o acesso que ela tinha. E ela não conseguia. E a menina crescendo e o tumor crescendo já estava assim enorme quando uma pessoa viu a história delas no Instagram. E essa pessoa morava em São Paulo e ele também não era uma pessoa rica de dinheiro, mas era uma pessoa rica de espírito. E ele escreveu para as duas e colocou a casa dele à disposição para elas virem buscar ajuda médica em São Paulo. E as duas viajaram de ônibus de Belém até São Paulo. Chegaram em São Paulo, ficaram lá hospedadas nesse lugar que este homem providenciou para elas e elas começaram a procurar. Encontraram uma médica que comprou o caso e essa médica juntou essa equipe de inúmeros médicos. A equipe tinha mais de 30 profissionais e eles construíram todo o protótipo de como ia ser a cirurgia, visualizaram o que fazer, o que não fazer. Passaram um ano estudando e finalmente eles fizeram a primeira cirurgia e de várias que teve no tratamento dela. Então ela já está bem melhor e ainda vão ser feitas algumas outras cirurgias, mas o tumor, que era enorme, já foi diminuído de tamanho e já foi retirado. Então, várias pessoas disseram que aquilo não era possível. Vários profissionais disseram que aquilo não era possível. Mas aquela mãe, ela era rica no lado direito do hemisfério do cérebro dela, da criatividade, na imaginação. Se ela via que ela podia ter uma filha indo para a escola, estudando, dedicada, tendo uma vida ótima, como ela ia ceder que a filha ia morrer em algum pouco tempo quando aquele tumor finalmente tomasse toda a mente dela. Então aquilo fez com que ela não desistisse. E ela encontrou outra pessoa, que encontrou mais outra pessoa, que aí montou toda a equipe, montou tudo isso, mas usando toda a parte criativa e cognitiva e de visualização, de ver o futuro que você deseja, o futuro que parece que é impossível, o futuro que ninguém teve antes, mas você pode ter, desde que você acredite, desde que você aprenda a usar as técnicas da visualização, desde que você aprenda que para você chegar lá no prédio de 100 andares ou ficar livre de algo que parece que é impossível, o primeiro ponto é você acreditar. O segundo é acreditar todos os dias, porque ser fiel na pequena coisa vai em acreditar todos os dias. Ou naquele dia que você não acredita, mesmo naquele dia que você está cheia de desânimo, cheia de tristeza, cheia de frustração, abatida, mesmo nesse dia você sai para fazer o que precisa ser feito, baseado em que você vai ser fiel à sua visualização, a visualização do resultado que você quer e não do resultado que você está vendo. Então, se essa mãe tivesse parado por causa do resultado que ela estava vendo, por causa de todos os diagnósticos que ela ouviu, de todos aqueles médicos dizendo que não era possível, que não ia fazer, que aquilo era improvável, que provavelmente a filha ia morrer na cirurgia e que eles não queriam, se ela tivesse sido paralisada pela fé dos outros, pelas palavras dos outros, pelo desânimo dos outros, pela frustração e a energia que os outros transmitiram para ela, ela simplesmente teria sido infiel com o desejo do coração dela, com a crença maior que ela tinha, que era de ver a filha vivendo, progredindo, indo além. E ela hoje está colhendo esse resultado de ver a filha indo além, porque ela se agarrou em um desejo que era a mãe ver a sua filha melhor e maior. E
não apenas o desejo, mas ela teve a ação, ela continuou levando a filha. Por mais que ela ouviu inúmeros nãos, ela continuou insistindo ano após ano, até que alguém ouviu a história e disse venha, e aí ela entrou na ação para ir para um lugar onde ela não conhecia, uma cidade muito maior, se hospedada por um homem que ela não conhecia, mas ela acreditava que pessoas iam ajudar, porque sempre na nossa história vai existir relacionamentos, vai existir pessoas, vai existir acreditar numa visão positiva de futuro, mas precisa das pecinhas que vão encaixar. E essas pecinhas, elas já estão prontas, elas estão aí em algum lugar, mas elas estão esperando a minha fidelidade e a sua fidelidade. Porque quando nós somos fiéis nas pequenas coisas, nos compromissos que fazemos com nós, nos compromissos que nós assumimos com a nossa história, aí sim nós conseguimos escrever uma história melhor. Ainda que ao longo dessa escrita vamos ter sim dias de tristeza, dias de abatimento, dias de frustrações, dias de desânimo, mas precisamos entender que ou esses ou qualquer outro sentimento negativo não é a nossa história, não é a definição, não é o diagnóstico final, não é o ponto final. Setembro está chegando ao fim, hoje é dia 28, mas não quer dizer que acabou as nossas tentativas, tudo que nós estamos fazendo, todas as nossas ações, todos os movimentos, ainda os que foram frustrados, ainda os que não deram em nada, eles fazem parte da grande história. E quando ajustamos o plano, quando ajustamos as metas, quando o que é que fazemos? Vamos por papel, não deu certo, esse médico disse que não, procuro outro, não deu certo, eu procuro outro, não deu certo, essa coisa que eu implementei no meu relacionamento não funcionou, vou implementar outra coisa, vou pensar mais, vou ouvir mais, vou procurar saber mais. Mas eu não vou desistir, eu não vou desistir de uma família saudável, eu não vou desistir de um sonho, eu não vou desistir de um projeto, eu não vou desistir do meu compromisso, eu não vou desistir da minha história. Eu estou escrevendo a minha história e eu não posso desistir da minha história. Por quê? Porque quando eu desisto da minha história, significa que eu estou desistindo da história dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. Então, o dia de hoje é o dia para eu assumir novamente os compromissos que eu já fiz comigo mesma. É o dia para eu renovar. É o dia para eu fazer com vontade ou sem vontade. É o dia de eu entender que eu preciso continuar usando o meu racional, mas também o meu emocional. O meu racional serve para eu ir lá e pegar as minhas emoções que não estão ajudando e vamos fazer apesar disso. E as minhas emoções, quando elas estão lá em cima, elas servem para me pegar no racional e dizer, vamos, isso vale a pena, isso vai lhe levar mais longe, isso vai lhe levar a quem? Então, quando eu aprendo a unir o hemisfério esquerdo com o hemisfério direito, quando eu aprendo a continuar apesar de todas as negativas, quando eu aprendo a continuar apesar de eu não estar tendo o resultado que eu queria neste momento, eu preciso entender que eu não estou tendo o resultado que eu quero neste momento. Não quer dizer que eu não vou ter o resultado que eu desejo no próximo mês, ou no mês seguinte, ou no ano seguinte. Se eu parar realmente, se eu desistir, se eu jogar a bandeira fora, se eu jogar o meu plano fora, se eu rasgar ele, aí sim, eu não vou ter. Então, se você chegou aqui pensando em parar, pensando em desistir, pensando em abandonar algum compromisso que você fez que era muito bom para você, para a sua vida, esqueça isso. Hoje é dia de renovar. Seja qual for o compromisso que você fez, que é bom para você, que é bom para a sua história, que é bom para a sua família, renove esse compromisso e continue sendo fiel a quê? Ao resultado final que você quer ter lá na frente. É um protótipo que você quer ter lá na frente. É um protótipo e ele vai lhe ajudar a ir trocando o material que você está usando hoje, a ir descobrindo novas oportunidades, novas perspectivas, novas empreitadas, novas
maneiras de fazer aquilo que você está desejando. Porque a sua vida é única e o seu projeto, ele é único. Mas algumas pessoas, elas estão por aí com peças que você precisa. E você precisa encontrar essas pessoas, conectar com elas, para que aí tudo comece realmente a girar e a fluir e a funcionar. Então, essa é a mensagem de hoje. Lembrando, Lucas 16:10, ele fala que quando somos fiel em pequenos hábitos, em pequenas determinações, em pequenos compromissos, nós vamos ser a pessoa que vai ser fiel em grandes compromissos, em grandes conquistas. Mas quando nós somos infiéis nas nossas pequenas decisões, nós também vamos ser infiéis nas grandes decisões. Então, para se transformar algo que não está funcionando, muitas vezes nós queremos fazer de forma radical. Outras vezes, o mais indicado é ir fazendo de pequenos passos, pequenos hábitos. Quando você vê que você está fiel nesse pequeno hábito, introduz outro, vai introduzindo outro. O somatório de inúmeros pequenos hábitos, excelentes hábitos, vão te dar a excelente vida que você tanto deseja, que você tanto almeja. Então, para quem está participando aqui com a gente pela primeira vez, na primeira parte da live eu sempre trago um conteúdo e nessa segunda parte eu faço algumas orações. Eu acredito muito que nós temos uma força de vontade, mas a nossa força de vontade ela é limitada. Em algum momento ela acaba, que nós temos dons e talentos, mas que algumas vezes os nossos dons e talentos eles acabam, que nós temos recursos e conhecemos pessoas que têm recursos, mas muitas vezes eles estão bloqueados, e aí eu conheço alguém que é maior do que esses recursos, do que esses dons e talentos, que a força de vontade não acaba nunca, e eu me apoio nessa pessoa, e é no Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O recurso de Deus nunca se acaba, o incentivo de Deus está sempre à nossa disposição. A palavra dele fala que ele escuta a oração do justo, a oração de quem clama e de quem pede é atendida. Então eu sempre estou trazendo aqui uma oportunidade. Se você está hoje precisando de uma oração, se você já fez do seu jeito e não funcionou, se você está desanimado, está triste, isso está te abalando, seja o qual for o motivo, escreve aí qual é o teu pedido de oração. Se você está aqui, é cheio de vitória para comemorar. Se você está encerrando o mês de setembro, cheio de alegria e de comemoração, também escreve que a gente vai agradecer. Os agradecimentos, eles precedem tudo que nós vamos experimentar. E eles também vêm depois de tudo que nós já experimentamos. Então eu vou orar pela sua vida e vou começar a fazer as suas orações. Querido e amado Deus, nós te louvamos pela tua presença, nós te louvamos porque nós somos seres espirituais. E o Senhor nos deu uma alma que é cheia de emoções, mas também é cheia de razão e de cognição. Muito obrigada pela nossa consciência, muito obrigada pelo nosso subconsciente, muito obrigada pelas nossas experiências, Senhor, e muito obrigada por todo o conhecimento e revelação que o Senhor tem derramado. Ó Deus, nós reconhecemos que nós temos nossas limitações e nós recorremos a Ti para extrapolar, para ir mais, para ir além. Então nós queremos já começar, Senhor, te agradecendo porque o Senhor confia em nós, o Senhor nos ama e o Senhor derrama em nossas vidas muita ativação, muita vontade de agir. O Senhor nos tira, Senhor, da passividade. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos encerrar o mês de setembro te agradecendo por todas as vezes que nós atendemos ao seu chamado de sair da passividade e agir nos nossos relacionamentos, agir nas nossas finanças, agir nos nossos planos, nos nossos propósitos, agir traçando um plano de ação para as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, agora eu quero orar junto com Loana, pedindo oração para que todas nós, que o Senhor possa nos ajudar nisso, aprendermos a ser fiel. Tu és a pessoa mais fiel que existe e quando nós aprendermos contigo a sermos fiéis aos nossos
próprios propósitos, aos nossos princípios, aos princípios que são eternos. Nós vamos continuar fiel em todos os objetivos que nós colocamos para as nossas vidas. Então, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a nos tornarmos mulheres que são verdadeiras, fiéis, honestas e que nos mantemos fiéis e firmes aos nossos compromissos e aos nossos objetivos. Derrama sobre nós objetivos saudáveis, compromissos saudáveis. Derrama sobre nós estratégias incríveis para que nós possamos estar cumprindo os nossos propósitos na nossa vida, de esposa, de mãe, de mulher, de profissional, de avó, propósitos que sejam cumpridos com excelência. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim. Agradecer pela vida dos filhos. Dona Rosa está colocando aqui, ó, que quer agradecer pela vida dos filhos e pela saúde. Vamos lá. Querido e amado Deus, nós te louvamos e te benzemos porque somos mulheres afortunadas que fomos premiadas, presenteadas, Senhor, com os teus filhos que o Senhor nos emprestou por um tempo aqui na terra para sermos suas mães. Muito obrigada porque é uma experiência maravilhosa ser mãe. Muito obrigada porque dia a dia o Senhor nos tem ajudado, nos dado sabedoria, nos dado direção, ó Deus, e nós já aproveitamos para continuar pedindo, porque em cada fase da vida dos nossos filhos nós precisamos da sabedoria adequada, Senhor. Quando eles são bebês é um tipo de sabedoria, quando eles são crianças é outro tipo de sabedoria, quando eles estão na fase da adolescência é outro, na fase da primeira, enquanto eles são adultos jovens é outro, e depois quando eles são adultos mais maduros vem uma nova sabedoria. Mas nunca, Senhor, nós vamos estar apartados de Ti, sempre vamos estar dependentes, que o Senhor nos oriente, nos guie, que o Senhor nos mostre como estar passando para os nossos filhos aquilo que vem da Tua parte, como desenvolver nos nossos filhos o caráter que vem de Ti, o propósito e a função que vem de Ti, como levar cada um dos nossos filhos a missão que eles têm aqui na terra, como saber direcioná-los e simplesmente fazer com que eles sejam ousados, com que eles realmente assumam tudo aquilo que o Senhor tem para eles, e como cada uma de nós pode estar o tempo inteiro fazendo com que eles sejam corajosos, audaciosos e que eles tomem rumos ainda mais longínquos que os nossos, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós também agradecemos pela vida de cada pessoa aqui representada. Te agradecemos pela nossa saúde, Senhor, aquilo que nós já estamos bem de saúde, te agradecemos profundamente. Aquela parte da nossa vida que não está bem de saúde, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor venha ter um papo conosco, uma conversa, que o Senhor nos traga orientação, que o Senhor nos dê direção, que nós possamos entender melhor como proceder com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com qualquer procedimento que estejamos precisando tomar, fazer, qualquer ação que estamos precisando de tomar, que o Senhor possa estar nos direcionando, que o Senhor não deixe, Senhor, que nós fiquemos passivas acreditando que saúde é um dom apenas divino. É uma parte que é dada sim por Deus, é um dom divino, mas a outra parte cabe a cada um de nós estar cuidando, que possamos cuidar da nossa saúde mental, que possamos cuidar da nossa saúde emocional, que possamos estar cuidando da nossa saúde relacional, que possamos estar cuidando da nossa saúde financeira, que possamos estar cuidando da nossa saúde física. Deus, que o Senhor possa estar nos trazendo alertas, que o Senhor possa estar simplesmente, seja ao longo do dia ou mesmo através de sonhos, chamando a nossa atenção para aquilo que precisa ser implementado nas nossas vidas. Que possamos ser boas
mordomas desse corpo que o Senhor nos deu, para que enquanto o teu Espírito esteja vivendo em nós, nós possamos viver a melhor vida aqui nessa terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos orar pelas emoções que têm nos roubado. Senhor, em nome de Jesus, muitas vezes nós não sabemos como gerenciar quando somos acometidas por uma tristeza profunda, por um desânimo, por uma frustração. Ó Deus, nos dá a sabedoria de diferenciar que nós não somos as nossas emoções, elas apenas vieram. E do mesmo jeito que elas vieram, se nós aprendermos a gerenciar e canalizar, elas vão passar. Então, que nós possamos entender que as emoções, elas não precisam permanecer. Que nós possamos aprender como gerenciar os nossos pensamentos. Como aprender até a mandar nas nossas emoções. Tipo, dar um prazo. Você tá aí, tem um motivo certo, é um motivo justo, vou lhe dar um prazo. Você vai poder ficar comigo por uma manhã, por uma tarde, por um dia inteiro. Mas a partir de amanhã, eu não vou mais permitir que você fique, que eu possa agir na emoção contrária. Que o Senhor nos dê essa sabedoria, essa estratégia. E que o Senhor realmente nos ajude a sermos pessoas que governam sobre nós mesmas. Porque quando nós governamos sobre nós, nós estamos aptos a governar sobre a nossa casa, a governar sobre um reino ainda maior que o Senhor vai colocar nas nossas mãos. Então, nos ajuda nesse processo, ó Deus, porque o Senhor sabe o que é que está mexendo com cada uma de nós e o Senhor sabe como nos ajudar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tô vendo aqui, eu acho que ninguém tem mais nenhuma oração, então vou estar orando pelo encerramento do mês de setembro e quarta-feira a gente começa outubro com um tema surpresa. Vamos dar continuidade a aprender a governar assim, como fazer isso, trazer princípios, trazer valores que vão ajudar você colocando eles no centro da sua vida a se tornar realmente mais fiel a você mesma, fiel ao seu próprio compromisso e a estar ali sendo aquela pessoa que vai continuar com uma visão de longo prazo, a colher resultado de longo prazo. Então, de nada, eu estou aqui para isso. Querido e amado Deus, muitas vezes nós queremos saber a nossa vida todinha de uma vez só. Então, nos dá a paciência de entendermos que não vamos saber a nossa vida de uma vez só. Que muitas vezes nem vamos saber qual vai ser a próxima esquina que vamos virar. Nos dá essa confiança que o Senhor é conosco, que o Senhor é nosso Pai, que o Senhor está nos guardando. E que em cada esquina que estejamos virando, que seja um fato novo, uma situação nova, que traga uma emoção nova, que nós possamos ter essa consciência que o Senhor está conosco e que muitas vezes o que precisamos é só recorrer a Ti e aguardar para ver como proceder. Não nos deixa ser mulheres que agem por impulso, nem que agem por emoção. Nos ajuda a ser mulheres que agem baseado no que o Senhor vai estar nos orientando. Como quando nós somos adultas e saímos com uma criança, nós não dizemos à criança todo o caminho, porque ela não vai entender, mas nós estamos ali com aquela criança, protegendo ela ao longo do caminho, e vamos dizer, agora a gente vai dobrar, agora a gente vai parar um pouquinho, agora a gente vai caminhar mais. Assim o Senhor faz conosco, que nós possamos ter essa confiança que o Senhor é conosco, que o Senhor nos guarda em cada movimento, em cada esquina, em cada surpresa, que pode ser uma surpresa para nós, mas não é uma surpresa para o Senhor, e que o Senhor sempre vai ter a melhor solução, sempre vai ter a melhor saída, que o Senhor sempre tem a melhor estratégia e que o que nós fazemos de melhor nas surpresas da vida, nas emoções baixas, é orar.
que em todo o tempo nós possamos estar levando a Ti, ó Deus, as nossas orações, as nossas súplicas, os nossos clamores, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, que tudo isso nós possamos estar aprendendo a colocar em todo o tempo diante de Ti e aguardando como o Senhor vai proceder e agindo com mais coragem, com mais fé, com mais determinação, com mais fidelidade, não ficando paralisada. A ordem é marchar, a ordem não é ficar paralisada, a ordem é prosseguir. A ordem é isso aí, falar com Deus, mas agir. Falar com Deus, colocar uma determinação e agir. Agiu, deu certo, continua nessa ação. Agiu, deu errado, não desanima. Muda a ação e age novamente, até encontrar qual vai ser a ação que vai funcionar para cada caso. Não vamos mais paralisar, não vamos mais ficar acovardadas, nem acreditando que nada vai mudar, sempre vai mudar. Nós somos mulheres de atitude, como a Elma está falando aqui também, e nós somos mulheres que já aprendemos que a ação gera movimento e movimento gera resultado. Se o resultado for ruim, nós analisamos a ação, ajustamos ela, agimos novamente, que vai gerar um novo movimento, que vai gerar um novo resultado. E assim nós vamos encontrar qual vai ser a ação certa, que vai gerar o movimento certo, que vai trazer o resultado esperado. É implementando e agindo que vamos chegar lá. Então, Deus, em nome de Jesus, nós encerramos esse mês de setembro te agradecendo e te louvando por tudo que o Senhor fez, tudo que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos. Mas, Senhor, nós te agradecemos principalmente por tudo que nós não enxergamos, por tudo que nós, por não enxergarmos, nem te agradecemos, nós nem percebemos. Nos perdoa, Senhor, porque nós somos limitadas, mas o Senhor é um Deus enorme, o Senhor é um Deus gigante, o Senhor é um Deus que tem planos para prosperarmos, e nós estamos confiantes em Ti, no Teu plano. E nós estamos aprendendo a sermos mulheres resilientes e resistentes, mulheres que perseveram, mulheres que continuam, mulheres que são fiéis, mulheres que vão mais e que vão além. Que esse mês de setembro seja um marco na nossa vida, um marco que nós continuamos nos movendo, um marco que nós continuamos agradecendo, um marco que nós não vamos parar, não vamos desistir, nós vamos perseverar, que é um dia após o outro. E, Senhor, quarta-feira estaremos aqui novamente juntas, umas com as outras e contigo, iniciando o mês de outubro, novidade de vida, novidade de estação, novidade de mês. O Senhor sempre tem coisas novas para nós. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre a nossa percepção, abre a nossa boca, Senhor, para antes mesmo de acontecer, que nós possamos acreditar que coisas boas estão vindo na nossa direção, do norte, do sul, do leste e do oeste. Ótimas notícias, excelentes notícias, e que cada uma dessas notícias vai fazer com que implementemos novas ações e que sim, juntas vamos continuar sendo mais fortes, maiores e indo mais além. Que Deus abençoe muitíssimo cada uma de nós, um excelente jantar em família, uma excelente família, que quarta-feira estejamos aqui novamente trazendo mais pessoas em nome de Jesus. Deus abençoe.